Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os teus estatutos e mandamentos que hoje ordeno a ti, a teus filhos, a teus netos, a todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deleitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Que Deus assim nos abençoe com a sua bendita palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Entendemos e temos a certeza de que tua presença está aqui no nosso meio. E te pedimos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu bom nome, que o Senhor possa mais uma vez usar da tua misericórdia e falar conosco nessa noite. Fala com os teus servos, fala com aqueles que aqui estão nos visitando. Fala, meu Deus, conosco. Fala também com esses que agora estão, meu Pai, ouvindo pelo CD, pela rádio, meu Deus, pela internet. Meu Deus, seja qual for o meio, que o Senhor possa falar profundamente no coração daqueles que agora são alvos dessa palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deu um belo sorriso aí ao seu irmão do lado? Já cumprimentou ele? Por favor, queridos, faça isso em nome de Jesus. Você sorriu? Você cumprimentou de um lado, de outro? Não? Então faça de novo, por favor. Diga para ele que ele se sinta bem à vontade aqui no nosso meio, né? Amados, assim, Deuteronômio é um livro muito importante, porque assim, ele vai marcar um ponto-chave na história de Israel. Uma história que não foi muito, assim, vitoriosa. Não foi uma história em que a gente pode dizer assim, poxa, foi só vitória, deu tudo certo. Mas muito pelo contrário. Deuteronômio vai marcar um período em que assim, vai se esgotar e se encerrar todo aquele povo que estava diante da terra de Canaã, da terra prometida, que tinha toda a probabilidade de entrar, porque Deus já havia dito que tinha entregue nas mãos do povo de Israel todo aquele restante de povo que ainda estava lá. A terra era a terra da promessa, a terra onde Deus sempre anunciou desde o início do cativeiro lá no Egito, que era uma terra que manava leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra em que eles agora não precisariam mais ser, assim, andar de lugar em lugar procurando alimento. Eles não precisariam mais ser esse povo meio nômade, né, que correria para os lugares onde existiam a comida, existiam os riachos. Deus estaria dando para eles uma morada, uma possessão. E essa possessão era uma possessão por herança, porque foi alvo da sua promessa quando o povo estava escravizado lá no Egito. Para que a gente possa entender o contexto de Deuteronômio, a gente volta um pouquinho
lá no tempo em que o povo de Israel estava aprisionado, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram aprisionados lá como escravos do império de Faraó durante 430 anos. E assim, o povo de tanto clamar, o povo de tanto pedir socorro, de tanto pedir ajuda, porque nascia gerações e morria gerações sendo escravo, sendo ali forçado a trabalhos pesados, a não ter nenhum direito, a não ter nenhum tipo de regalia, a não ter qualquer condição mínima de trabalho. E assim, eles estavam numa condição que assim era subhumana. E de tanto o povo ser oprimido, ser ali, de certa forma, rebaixado às piores condições humanas possíveis, e mesmo sendo povo da promessa, mesmo sendo povo de Deus, Deus vai ouvir esse povo. E a história a gente já conhece, que Deus envia, né, um homem chamado Moisés, que entra lá dentro do poderio do império do Egito, né, do império de Faraó, e consegue resgatar o povo, uma multidão de pessoas, depois de 430 anos ali sofrendo, ali de uma forma, sofrendo no que diz respeito à questão física, à questão espiritual, à questão alimentar. O povo realmente estava numa condição horrível, e era tão intrigante, tão penoso esse suplício desse povo, que Deus, quando ele anuncia para Moisés, ele vai dizer assim: olha, eu desci para ver o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o seu clamor de dor, eu ouvi o seu choro, eu desci para livrá-los. E foi justamente isso que aconteceu. O povo ele foi liberto do Egito, e a gente sabe que na noite que antecedeu a libertação do povo, se iniciou a Páscoa, onde o povo ali comemorou, né, na véspera do povo sair do Egito, foi ordenado que eles celebrassem a Páscoa, que eles comessem ervas amargas, que eles comessem lá o animal que foi sacrificado, cada um na sua família, com um cajado na mão, preparados para sair daquela situação horrível e terrível que o povo enfrentava. Tudo isso Deus fez, irmãos, e também não dá aqui para a gente colocar os detalhes, mas Deus mostrou que era Deus no meio do povo. Deus realmente se mostrou ali como Emanuel, o Deus conosco, e tirou aquele povo como um forte. Deus sepultou os egípcios, os faraó, os seus guerreiros, seus oficiais, tudo nas águas do Mar Morto, do Mar Vermelho, melhor dizendo. Deus literalmente acabou com aquele povo, com os seus exércitos, em virtude do amor que ele tinha pela semente que começou lá atrás. E assim, diante dessa manifestação de Deus, desse libertar de Deus do povo, Deus fez entre o povo sinais e maravilhas. Deus fez o mar abrir. Deus fez com que todos os primogênitos do Egito, de Faraó, dos seus oficiais, morressem, porque eles não tinham ali obedecido e também não tinham ouvido a recomendação que Deus deu só para o povo dele. Vocês devem, na noite da Páscoa, matar esse cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo destruidor passará e ele vai levar a vida de qualquer primogênito que houver na casa, sendo de homens e sendo de animais. Deus literalmente, queridos, mostrou com sinais, prodígios e maravilhas que ele era o único e verdadeiro Senhor. Mas a história, que tinha tudo para ser um sucesso muito grande, ela não aconteceu daquilo que se era esperado. Esse mesmo povo que se mostrou ali muito receptivo a Deus, onde Deus vai anunciar, né, o Jeová Rafá, o Deus que sara, onde ele vai dizer que na saída do povo não teve nenhum enfermo. Todos os moradores, todo o povo de Israel que estava no Egito, eles foram curados. Todos. E ele falou: olha, eu sou o Deus que cura.
eu sou o Deus que te sara. Deus curou todo aquele povo, não saiu ninguém doente do Egito. Era muito mais, e era provável ali, assim, que o povo desenvolvesse em seu coração uma alegria e uma convicção inabalável, porque se servimos a Deus hoje, nós não vimos uma terça parte do que eles viram. O que é ver um mar subir e abrir pelo meio e se formar aqueles paredões? E quando a gente pega a parte de arqueologia bíblica, a gente vai ver que lá dentro do mar estão ainda restos de carruagens, tem fotos registradas, utensílios que eram compatíveis com oficiais, com o povo do Egito naquela época. A história e a arqueologia vai provar que esse evento realmente aconteceu, que foi real. E nós não precisamos de qualquer prova arqueológica, porque nós cremos na totalidade das escrituras. Nós acreditamos que o que está aqui é verdade, a pura verdade, sem erro e sem rasura. Nós acreditamos nisso. Mas assim, o povo, queridos, que tinha tudo para dar certo, tudo para correr bem, a história vai dizer que esse povo fracassou. Porque depois, diante daquela trajetória onde Deus sustentou o povo no deserto. Sabe o que é ser sustentado no deserto? Deserto não é um lugar muito bom para tirar férias. Porque assim, de dia faz 45 a 50 graus. E de noite vai a menos 15. Então assim, eu torro de dia e de noite eu congelo. Bom, legal, né? Um lugar muito bom para a gente participar de umas férias. E assim, Deus providenciou o recurso necessário para que aquele povo estivesse caminhando em direção à terra prometida. De dia, como tinha um calor muito acentuado, ele colocou uma nuvem que dava aquele efeito de sombra, de refrescor sobre o povo. E de noite Deus colocou uma chama, uma labareda de fogo, que tinha a dupla função de, além de aquecer por causa do frio, iluminar o caminho daquele povo. O povo tinha tudo, irmãos, para acreditar no Senhor, mas o povo fracassou. A história vai dizer, e você conhece muito bem a história, que assim, diante da terra prometida e diante dos pecados de murmuração daquele povo, onde Deus vai chegar a dizer: olha, eu estou farto das suas reclamações, eu estou farto desses clamores indevidos, desses questionamentos. Vocês já pecaram contra mim 10 vezes. E muitas vezes Deus levantava uma praga no meio do povo para fazer com que o povo voltasse a entender que eles tinham que parar de reclamar e aprender a orar a Deus. Esse que é um dos grandes problemas que nós temos, queridos. Nós temos uma facilidade muito grande em reclamar e murmurar da nossa vida, quando na verdade, por que você não ora e não pede a Deus para que ela melhore? Justamente isso que aconteceu com o povo, de forma que o povo passou a acreditar somente na possibilidade humana e não acreditou mais na possibilidade de Deus, porque Deus havia dito para eles: olha, eu vou dar essa terra para vocês, essa terra é de vocês, a terra de Canaã é de vocês, essa é a terra prometida, vocês estarão ali assentados, vocês estarão no lugar onde vocês não plantaram as árvores, mas vocês vão colher. Vocês beberão do vinho que está lá, mas vocês não plantaram as árvores. Vocês não plantaram, mas vocês vão colher. Vocês não semearam, mas vocês vão ter o pão. Eu preparei. E assim a Bíblia vai dizer que Deus expulsou aquelas nações daquela terra. Não porque ele era um Deus mau, mas por causa da punição dele, porque eles eram um povo que agia impiamente, sem misericórdia. E por causa da impiedade daqueles povos estranhos, Deus daria de mão beijada, né, essa terra e essa possessão nas mãos de Israel. Mas diante do fator decisivo de suas vidas, onde eles se encontravam diante da terra, eles não agiram com fé. O tempo de peregrinação no deserto não ajudou muito, porque assim, o fato é que Deus tirou aquele povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de tanto dos seus corações.
Eles ainda, nos momentos difíceis, no momento em que Deus provava, eles ainda se voltavam e se refugiavam ainda no que diz respeito aos deuses do Egito. Foi justamente isso que aconteceu quando Moisés subiu no monte para buscar os mandamentos de Deus. E ele demorou alguns dias, 40 dias. E o povo se prostituiu. E o povo entrou numa habilidade desenfreada. Eles produziram um Deus completamente estranho, sendo coordenados por Arão. E assim, isso ficou caracterizado completamente, porque assim, o povo havia saído do Egito, mas o coração do povo ainda estava no Egito. É como se hoje nós estivéssemos na igreja, mas o nosso coração ainda está nas coisas do mundo. Queridos, diante dessa recusa em acreditar em Deus, diante dessa recusa em confiar que Ele daria essa terra como possessão, a Bíblia vai dizer que o povo ele praticamente desistiu na sua credibilidade. O povo passou não mais a considerar que Deus teria poder suficiente para banir todos aqueles povos. E quando eles viram a linhagem familiar dos Anaquins, dos homens que eram gigantes, daqueles que chegavam a estatura de 2,5 metros a 3 metros de altura, eles começaram a dizer que não teria como entrar naquela terra. Eles esqueceram de que Deus havia os tirado de um poderio muito maior, que era o poderio de Faraó. E a Bíblia diz, a história, ela vai dizer que tudo aquilo que era para acontecer de uma forma tão vitoriosa, de eles entrarem na terra, cantarem o hino da vitória, estabelecerem suas famílias, criarem seus filhos, Deus rejeita aquele povo. Aquele povo, ele é rejeitado diante da incredulidade, diante da incapacidade deles crerem em Deus. E Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, volta para o deserto, dá meia volta. Esse povo não tem condições de entrar nessa terra que eu preparei para eles. Eles vão ficar andando no deserto em círculos. E toda essa geração que saiu, essa geração mais velha, só vai sobreviver os de 20 anos para cima. Toda essa geração mais antiga, ela vai morrer e os seus cadáveres ficarão espalhados no deserto. E eu farei com que essa geração nova, que ainda não me conhece, eles entrarão na terra prometida. E foi justamente isso que aconteceu. É aí que entra o livro de Deuteronômio. Eu dei essa passada na história para que você possa viajar comigo aqui nas asas da imaginação. Você está no deserto comigo, né? Está vendo os corpos lá tudo caído? Então agora entra uma geração dos filhos dessa geração perversa, incrédula. Agora são eles. E agora há uma necessidade muito forte de se apresentar para eles a lei. A lei que agora ela está sendo apresentada através do livro de Deuteronômio. Preparando e ensinando essa geração nova, que já não estava tão nova, porque já havia se passado 38 anos, que eles ficaram andando no deserto, e morria um, e morria outro, até morrerem todos aqueles que duvidaram de Deus. E aí chega essa geração nova, e o livro de Deuteronômio é apresentado. Havia ali a perspectiva de expor toda a lei, toda a palavra do Senhor, toda a exposição da lei agora precisava ser colocada diante daquela geração. É claro, eles entrariam na terra. Eles entraram na terra e eles precisavam agora ser instruídos. Porque assim, naquela época tinha a questão da tradição oral. Era o mais velho que reunia a família e não tinha muitos escritos, não tinham essa habilidade de ler e escrever, eram poucos que tinham. E eles reuniam a família e o mais velho, o ancião, ele transmitia tudo aquilo que ele tinha conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos, diante dessa exposição da lei, é que a gente vai entrar por aquilo que nós queremos trabalhar nessa noite com os irmãos, da necessidade e da responsabilidade que nós temos como pais. Porque assim, essa exposição, eu queria que você, por favor, fosse comigo lá no versículo 20,
do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz assim: quando o teu filho te perguntar no futuro, que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Nós estamos falando aqui, assim, do testemunho dos pais em relação aos filhos. Queridos, a gente vai observar no texto que a gente leu, volta um pouquinho no versículo 7. Ele vai dizer assim no capítulo 6, versículo 7: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás a tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. A gente observa que assim, Deus tinha toda uma preocupação daquela geração, dos filhos que nasceram durante essa peregrinação de 38 anos, nasceram outras gerações, e assim, ele tinha uma preocupação exclusiva e muito importante com a transmissão do ensino da palavra, da lei, dos escritos que Moisés recebeu lá no monte. E assim, se a gente fazer uma contextualização, nós ontem, nós comemoramos o Dia das Crianças. Nós tivemos uma festa aqui, foi muito legal, foi muito emocionante, foi muito bom. E assim, é muito falado no dia 12 de outubro a respeito das crianças. Qual é o nosso papel, queridos, como pai e como mãe? Deuteronômio vai nos ajudar muito a entender isso. Porque às vezes nós temos, até mesmo na nossa lei de diretrizes e bases da educação, que é a lei 9394/96, que fala justamente, que dá tudo isso que você vê na escola, de programação, de conteúdo, de escola, de aluno, está baseado nessa lei. Temas transversais que vão falar sobre religiões, sobre educação sexual, tudo está composto nessa lei. E assim, a lei também vai trazer como responsabilidade primária da educação dos filhos, não é a escola, muito menos a igreja, muito menos ainda a figura do professor. Tanto a lei 9394, a LDB, como é chamada, como também a nossa Constituição brasileira diz que é papel da família a educação dos filhos. E eu acredito que aqueles que no passado foram os nossos legisladores aqui no Brasil, eles também poderiam, acho que eles tomaram como base o escrito aqui de Moisés em Deuteronômio, dizendo, e o próprio Deus vai dizer: olha, você deve inculcar na cabeça dos teus filhos a palavra, a minha palavra. Você deve testemunhar para os seus filhos, os filhos, a minha pessoa. E eu, querido, separei aqui 3 pontos, e a gente vai botar aqui no telão aqui. O primeiro ponto, vê se dá para ver, tem que ligar, né? Quem está aí com um trem aí do controle? Opa, perdeu, achou. Vamos lá, gente. Isso. Primeiro ponto que a gente pode falar nessa palavra, com base em Deuteronômio, ela traz o sentido de testemunho. A Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio 6:20, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que são estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? A resposta que Deus manda que os pais deem é: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá. Ele vai falar: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá. Então assim, traz o sentido muito assim clássico para nós, que nós também éramos servos. E se a gente contextualizar Faraó com o príncipe desse século caído, que se chama diabo ou Satanás, nós também outrora nós estávamos lá, aprisionados nele, sob a influência dele, sob o domínio dele. E assim, Deus manda que o povo aqui do Egito testemunhe,
da cerca, da saída deles lá do Egito. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês devem narrar para os seus filhos o que eu fiz na vida de vocês. E aí, se a gente trabalhar, queridos, nesse primeiro ponto aqui, de quem é a responsabilidade da educação bíblica de nossos filhos, eu posso afirmar categoricamente para os irmãos: não é da igreja. A primeira responsabilidade bíblica, a responsabilidade que nós temos como filhos, como crentes, como servo de Deus, é testemunhar para os nossos filhos o que Deus fez na minha e na sua vida. Isso é muito mais do que falar alguma coisa, porque a imagem ali vai trazer também um tipo de testemunho, e que vai gerar na criança uma série de problemas. A gente observa, queridos, e a gente estuda isso lá, no que diz respeito no processo educacional das crianças, o pior papel que um educador, um pedagogo enfrenta são os pais. Os pais é a parte mais complicada na educação das crianças, porque se encontrar um professor rígido, o pai vai lá reclamar. Se encontrar um professor muito mole que não quer nada, o pai vai lá também reclamar. Se o professor dá muita atividade, o pai vai lá reclamar. Se o professor chama a atenção do filho, vai lá reclamar porque constrangeu meu filho. E a gente às vezes também desemboca isso para dentro da igreja. A gente transfere a responsabilidade que é nossa. A responsabilidade que eu tenho com as minhas filhas é ensiná-las com o meu testemunho, como diz Deuteronômio, como elas devem se portar, o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. E quando elas vão para a escola, elas já levam esse padrão nelas. Tu inculcarás na cabeça do teu filho. Ele fala, tu, é na família. Isso de uma visão sociológica também, porque a sociologia diz que a família é o primeiro grupo social da criança. A criança aprende a comer, a criança aprende a engatinhar e andar olhando. Ela aprende a falhar não, mas ela falha também, mas falar ouvindo. Tanto que tem gente que não fala porque é surdo, mas a língua está funcionando, porque nunca ouviu a palavra. A psicologia da criança vai dizer que a coluna mestra de formação emocional é de 0 a 2 anos. Se a criança está vivendo num clima desse aqui, ela vai ter problemas sérios emocionais na adolescência, na juventude, que pode desembocar no uso e consumo de drogas, porque ela teve uma má formação. Vê se isso não fecha com Deuteronômio dizendo, tu inculcarás na cabeça do teu filho. Eu acredito que o primeiro ponto, queridos, do melhor ensino que nós podemos dar para os nossos filhos é aquele que não tem palavras, é aquele que eles olham, é aquele que nós assim somos o exemplo. Esse é o melhor testemunho, porque Deus até prevê, quando eles perguntarem, vocês vão dizer. Isso é muito importante. Assim, esse sentido de testemunho, queridos, nos dá essa segurança de que os nossos filhos serão o que nós somos. Você sabia que o seu filho, a sua filha é o que você é? Mas pastor, eu não faço nada disso de errado que meu filho faz. Tudo bem, mas ele de alguma forma vê. Porque as crianças, irmãos, elas captam as coisas numa velocidade muito grande. Ela está sempre observando e está recebendo uma mensagem no teu ato, na tua forma de falar, no teu jeito de proceder. Tem criança aqui que fala mal de mim. Ele está ouvindo a mãe e o pai falar em casa mal do pastor. É verdade. Ele, nem para falar mal, quer falar mal de mim? Vai para um lugar escondido, ou pede licença às crianças. Assim, falar mal de mim é mole, eu quero ver falar minhas qualidades, vai ter que se esforçar bastante. Falar mal é fácil. Então assim, qual é o meu testemunho, queridos? O que eu tenho apresentado para os meus filhos? Ponto 2. Pode passar aí, John. O ensino começa no lar. Queridos, e assim, é uma recomendação, porque Deus vai falar que vai arguir. Olha que Ele está falando para a geração nova, para que as coisas possam correr bem. Deus está avisando, olha, se vocês observarem os meus mandamentos e transmitirem para os seus filhos, a vida de vocês vai ser tranquila. A vida de vocês vai ser boa, vai ser tranquila, vocês vão viver bem.
E assim, esse ensino precisa começar onde? Em casa, no lar. E a figura da família que é responsável. Não é a escola, não é a igreja, não. A igreja é um auxiliador. A igreja vai auxiliar, como o seminário auxilia a igreja na formação de obreiros. Porque a tarefa seria da igreja, na formação de obreiros. Mas assim, a igreja ela trabalha com auxílio, com uma ajuda. Por isso que nós somos orientadores. Aceita a orientação quem quiser. Nós vamos orientar. Então assim, esse ensino precisa começar no lar. É no lar que deve começar a instrução da palavra. É tarefa exclusiva dos pais ensinar boas maneiras, ensinar a palavra de Deus, ensinar comportamento. É nossa responsabilidade. Deus cobrará de nós essa responsabilidade. E assim, ensinar o quê? Deus também fala. Meus estatutos, meus mandamentos. Ó, dele. Não os nossos. Não os nossos achismos. Não aquilo que nós achamos que deve ser ou que não deve ser. Mas a palavra de Deus. Então, pastor, mas eu não tenho tempo. Essa é a nossa desculpa. A nossa desculpa. A nossa justificativa é mas eu não tenho tempo. Queridos, o tempo quem faz é a gente. Nós é que fazemos o tempo. Se a gente reservar aí 20 minutos com os nossos filhos, às vezes a gente não tem tempo com nossos filhos para nada. Sabe, o garotinho que chega, né, todo sujinho da escola, vou buscar as crianças lá, parece que elas rolaram no chão. Aí vem com o nariz cheio de meleca, agarra na tua calça assim, pai, olha o desenho que eu fiz. Pera aí, criança, que eu tô vendo a novela. Olha aqui, olha o trabalhinho que eu fiz. Pera aí que eu tô vendo isso, tô fazendo aquilo. Não posso te atender agora. Se soubesse o efeito negativo que tem isso na criança. Porque a criança, ela gosta de ser notada. Ela gosta de ver essa segurança nos pais, o interesse dos pais por elas. Deixa o papai ver, deixa a mamãe ver, que desenho lindo. Os irmãos já viram aqui as crianças, que a Sofia quando corre aqui vai me apresentar um desenho, e eu fico tentando achar onde ele começa, né? Eu vou rodando assim, porque essa fase é isso mesmo, é rabisco. Mas assim, filha, ficou lindo, eu nem entendi, mas ficou lindo. E elas saem todas felizes, né? Ficou horrível, mas assim, elas saem acreditando que ficou feliz, ficou bonito. Queridos, essa tarefa é nossa, é a tarefa dos pais, e nós não podemos atribuir a ninguém. Nós não podemos responsabilizar isso de ninguém. Quando nós institucionalizamos a igreja, criamos uma instituição, porque no começo não era assim, era nos lares. Nós temos regras, nós temos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. Há regras estabelecidas que nós, como pais, como na escola, nós temos o quê? Que se sujeitar. Então as regras, elas valem para todo mundo. Mas qual é o objetivo das regras institucionais? É para que possa gerar um compromisso, tanto nos homens, nas mulheres, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, em todos que estão incluídos nessa instituição. O único objetivo é esse. E assim, o objetivo é formar neles um grau de responsabilidade que é um mandamento de Deus. E às vezes a gente questiona tanta coisa, a gente usa tanto argumento, a gente até usa de disse-me-disse, que acaba contaminando outras pessoas sem conhecer a profundidade daquilo que está sendo proposto. Ou da realidade real, né? Realidade do problema que é recorrente. Quando na verdade, queridos, é responsabilidade minha como pai de ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Você deveria pensar nisso. Ponto 3, para encerrar minha palavra. Deus também nos propõe, como Ele propôs para o povo de Israel. Assim, vocês vão escolher. Está lá em Provérbios, eu separei aqui uma série de textos bíblicos que vai dizer da escolha, se a gente vai querer bênção ou se a gente vai querer maldição para a nossa
casa para a nossa família. E assim, ele fala, ó, eu vos declaro, eu coloco de vocês a bênção e a maldição. O que vem a ser a bênção? A bênção é se eu cumprir o que ele estabeleceu na sua palavra. Se eu realmente obedecê-lo na totalidade da sua palavra, eu terei uma família abençoada. Agora, se eu não obedecer a sua palavra, se eu tentar viver nesse mundo sem a palavra de Deus, sem Deus na minha vida, sem Deus nas minhas filhas, sem Deus na minha família, vai dar tudo errado. Enquanto estão bebezinhos, são os anjinhos. Quando vira jovem, viram demônios. A realidade é essa. Porque não foi colocado neles qualquer tipo de limite, qualquer tipo de exemplo dentro de casa. Eles agora se transformaram. E quantos casos chega ao meu conhecimento? O último que chegou agora ao meu conhecimento, uma menina, filha de pais cristãos, que quando fez 14 anos, raspou a metade da cabeça e declarou, eu agora sou lésbica. Não atentaram. Talvez os pais não perceberam. Ou qual foi o nível de testemunho que eles deram? Qual foi o tempo que eles gastaram? Agora vão sofrer muitos e muitos anos. E podem até mesmo chorar lágrimas de sangue. Porque não atentaram para a lei do Senhor, para a sua palavra. A responsabilidade, irmãos, de botar uma pessoa no mundo, de gerar uma alma, é muito grande. E Deus nos cobrará a respeito dessas almas. O que nós vamos escolher? Bênção ou maldição? Provérbios capítulo 20, versículo 11 vai dizer: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Provérbios está dizendo, olha, você tem que ficar atento na sua criança, no seu filho, porque já de início, no começo, ela vai mostrar qual é a inclinação que ela tem. E por a gente ter uma inclinação, uma natureza maligna, a inclinação das crianças sempre vai ser colocar o dedinho fininho, que elas sempre colocam no nariz e agora experimentam a tomada. Sempre vai ser. Já reparou? Alguém já ensinou alguma criança a enfiar o dedo na tomada? Ela já nasce com o aprendizado errado. Ela vê a tomada, ela mira. É lá que eu vou. E às vezes você fala, não faz. Ela vai assim, ó, eu deixo tomar o choque. Vai olhando e rindo. Sabe o que é isso? Chama isso? Pecado. Pecado que corre aqui nas veias. Às vezes a gente também comete alguns erros, né? A criança sabe o que é quente e é frio. Ela nunca ouviu isso. Fala, não bota a mão no forno que está quente. O que é isso? Quente, deve ser gostoso. Vai lá, psh. Ela não sabe o que é isso. Então assim, queridos, a criança, Provérbios está dizendo, guarda esse texto, 20:11, que ela vai se dar a conhecer logo nos momentos iniciais da sua vida. A gente vai observar, aquela ali é meio nervosinha, hein? Aquela ali é meio sonsa, né? Já vai indicando o que é, e aí a gente tem que ficar com... Aquela ali está com uma sensualidade antecipada. Opa, atento nisso. Atento. Deus manda com que a gente fique atento às nossas crianças, porque elas trazem a semente do pecado lá de Adão. Pecado hereditário, passou de geração em geração e chegou nela. A criança bebê, ela chora, ela chega a fechar a mãozinha. Se eu pudesse, eu te dava um soco na cara. Já viu criança que chora com nervoso assim? Ela pudesse, ela dava um golpe assim, irmão. Aquilo ali já está um sentido, já está apontando para uma coisa. Meu falecido professor, ele falava que criança, bebê é como se fosse filhinho de cobra. São as cobrinhas. Se a gente não tiver cuidado, quando ela crescer, ela vai nos morder. Provérbios 22:6. Eu acho que todo mundo conhece esse texto. É também outra recomendação. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E aí ensinar o menino no caminho. Sabe o que é isso? É o pai e a mãe fazendo discípulo dentro de casa. Eu estou andando no caminho e estou ensinando o meu filho naquilo que eu também faço. Andar no caminho, ensinar o menino no caminho. É a minha trajetória de vida. Onde eu vou, os meus filhos estão comigo, estão aprendendo valores.
A gente sabe quando a criança entra na idade de 5 a 7 anos, é a idade dos porquês. Por quê? A Yasmin, quando começa um porquê, olha, tu nem terminou de responder uma coisa, ela já emenda outro porquê. Tu começa falando da farinha, ela, mas por quê? Eu falei, a farinha faz o pão. Mas por que faz o pão? O pão, o forno esquenta. Mas por que do forno? E aí você para lá na padaria, na explicação, porque é a fase dos porquês. E assim, a resposta, queridos, quando ela é bem intencionada, bem elaborada, vai formando. A pedagogia chama isso de agregar valores na criança. A forma de falar, o jeito de falar, a mania de falar, tudo isso ela vai agregando com ela. A Sofia não gosta de tomar banho. O que isso aponta? Eu também não gosto. Falou em banho com a Sofia, Yasmin já é diferente, né? Falou em banho com a Sofia, ela já dá um montão de desculpa. Mas eu nem suei, eu tô limpinho. Teve mesmo. Mas eu tomo, né? Eu tomo. Quase obrigado, mas tomo. Mas assim, elas vão o quê? Nos copiando, irmãos. Aprendendo. E assim, eu preciso instruir os meus filhos. Outro texto também, queridos, para terminar, está lá em Provérbios 29:15. Fala também da nossa necessidade de nós agirmos de uma forma assim, a não retirar isso da criança. Fala assim, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Sabe o que é isso? Omissão dos pais. Omissão. Eu acho que eu dou tudo o que os meus filhos querem receber de bem material. Eu vou estar formando um adulto saudável? Quem disse? E por outro lado, quem disse que se eu não tiver condições de dar algumas coisas para meu filho, eu vou estar tendo uma má formação neles? Quem disse? Quem disse? Eu quando era criança, eu não tinha lá videogame, tablet, nada disso não. Era lata de leite ninho cheia de areia. Fazia aquelas carretas. A brincadeira era amarelinha, pique-esconde. De vez em quando, pera-uva, salada mista. De vez em quando. E assim, a gente vê que hoje isso, falei de vez em quando. A gente vê que hoje isso, queridos, está mudando completamente. A gente vê que as crianças hoje são abastecidas de tanta tecnologia que os pais sobram mais tempo. A gente também deve ter cuidado com isso. Provérbios 29:17. Disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Disciplina ele, dá limites para ele. Disciplinar aqui também no original fala do ensino das escrituras sagradas. Disciplinar, de você instruir, de você dizer a palavra, de você mostrar com seus atos. Provérbios 23, do 13 ao 14, diz: não retire a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Livrarás a sua alma do inferno. Vê se não fecha com o que Deus está dizendo aqui. Olha, eu proponho para vocês bênção e maldição. Ali temos duas famílias que pode representar isso. Esse sinal que ele está fazendo aqui não é por acaso. É muito mais sério do que a gente possa imaginar, queridos. Aquela Susana Richthofen que matou seus pais. Se você não leu sobre ela, você deve ler. Os pais sempre deram tudo o que ela queria ter. Sempre abasteceram aquela menina. E quando talvez ela ouviu o primeiro não, ela decidiu agir por conta própria, matando seus próprios pais. Ou conduzindo, ela foi a mentora do planejamento do assassinato dos seus pais. Eram dois psiquiatras, doutores da mente. É muito mais sério do que a gente possa imaginar. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém, sabia? A igreja não é culpada do filho de ninguém. A igreja é mais um auxílio. É um serviço que é prestado como um auxílio a ajudar. Essa integração
E a igreja tem um efeito muito positivo nas crianças. O primeiro dia que a Yasmin foi para o colégio, ela deu tchau para a gente na sala. E a gente via a criança quase que rodando com o pai na gravata, batendo, porque estava com medo de ficar na escola. A igreja tem esse efeito terapêutico. Esse efeito que tira a inibição da criança diante de público. Tem gente tão tímido, adulto, que não consegue ficar aqui em cima, pegar o microfone. Crianças que nascem dentro da igreja, que crescem dentro da igreja, vêm aqui tranquilamente. É o efeito, essa sociabilização que a igreja também faz. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade com a nossa família. E Deus nos orienta, nos instrui, nos diz que é a nossa responsabilidade. Eu, como pai, como chefe de família, eu tenho responsabilidade sobre as minhas filhas. E sendo pastor, responsabilidade também com todos que estão aqui. Então assim, Deus faz com que a gente venha escolher. Está ali, ó. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, 26 a 28. Ele disse: eu proponho para vocês a bênção e a maldição. A escolha é nossa. E eu quero te recomendar: escolha a bênção. Escolha, invista nos teus filhos. Invista neles. Invista na dedicação, dedique-se a eles. E eu tenho certeza que a nossa família vai ser uma luz. Cada filho de crente, eu vi uma palestra, seminário na Semana Teológica, que quando Deus diz assim, olha, crescer e multiplicar, é para a gente encher de filho, porque fica muito mais filho, mais crente testemunhando a verdade. O grande problema é que hoje os filhos dos crentes, muitas vezes são os piores nos setores da sociedade. O testemunho é inverso. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. E queria que você fizesse uma oração pela tua família, pelos teus filhos. Pastor, eu não tenho família nem filho, mas você pretende ter uma? Então você pede a Deus para que te ajude, para que comece de um modo certo, para que comece segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos e princípios de Deus. Fala com Deus. A pergunta é para Deus, para Ele te ajudar a elucidar na tua mente. Senhor, eu tenho sido um bom pai. Eu quero, Deus, te peço, por amor do teu nome, que o Senhor me mostre. Eu tenho sido um bom pai. Eu tenho sido um pai presente. Eu tenho dedicado tempo com os meus filhos, com as minhas crianças. As mães, mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho sido uma boa mãe. Eu tenho ensinado os meus filhos princípios. Eu tenho testemunhado para eles. Eu tenho certeza que Deus vai te falar o que Ele tem pensado acerca das nossas atitudes como pais. E a minha oração, queridos, é que Ele mostre para você. Porque talvez se eu mostrar como pastor, você talvez não vai receber bem. Porque nós não gostamos de ser recriminados. Nós não gostamos de ser reprovados. Ou que alguém mostre, aponte os nossos erros. Nós temos uma negativa muito grande a esse respeito. Fale com Deus. Fale para Ele. Ó Senhor, nós temos esse compromisso baseado nas Tuas Escrituras, ó Pai. E como elas falam de uma forma tão clara e objetiva, Senhor. Tão clara e objetiva como nós devemos proceder. Ah, Deus, tira de nós, ó Pai, toda a preguiça, Senhor. Todo descompromisso com os nossos filhos. Nós temos que acordá-los sim para vir para a escola bíblica dominical. Nós temos que vir com eles, Senhor. Nós temos que sentar com eles, ó Pai, e sermos ensinados juntamente com eles. Porque se eles veem isso em nós, eles também terão a mesma disposição em fazer. Mas se eles veem o contrário, Senhor, eles aprenderão o negativo através de nós. Nos ajude, Pai, a ser exemplo dentro da nossa própria casa.
com aqueles que o Senhor nos deu como presente, como herança, Senhor, para alegrar a nossa vida, o fruto do amor de um casal. Meu Deus, essa possibilidade de gerar uma alma, de gerar uma vida, Senhor. O Senhor também nos deu o privilégio de cuidar, de educar. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. E nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Porque há muitos pais hoje, Senhor, nessa hora, nesse exato momento, que estão chorando a morte dos seus filhos. Filhos que foram decapitados, estuprados, mortos. Meu Deus, entregue ao crack, porque a gente não atentou quando deveríamos atentar. Nós falhamos. E o que será de nós quando estivermos diante do teu trono e o Senhor pedir conta dos nossos filhos? Quais as justificativas que poderemos usar, Senhor? Nos ajude, Pai. Abençoa as nossas famílias. Abençoa as nossas crianças, meu Deus. Protege elas desse mundo mau, desse mundo pernicioso, Pai. Protege todas as nossas famílias. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa enxergar aquilo que a gente não está conseguindo ver. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local: Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.